para a gente ser abençoado através da vida do irmão Marco. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento. Te agradecemos, Deus, pelo teu amor, pelo teu carinho. Te agradecemos pela obra maravilhosa que o Senhor fez na vida de cada um de nós, e em especial sobre a vida do irmão Mário. Então, Pai, o irmão Mário tem separado a vida dele para o Senhor, tem atendido ao teu chamado, e que o Senhor confirme cada dia na vida do teu servo a tua vontade. Pai, usa a vida dele, que o Espírito Santo tenha liberdade de falar através da vida do irmão Mário para as nossas vidas, para o nosso coração, e que a tua palavra ache morada em nós. Então, dê a ele autoridade, intrepidez, no nome de Jesus. É o que nós te pedimos e o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o microfone não vai precisar. Está me ouvindo lá atrás? Irmão Ronaldo, está me ouvindo? Tá? Bom dia, igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja permanecida sobre a vida de cada um de vocês. Amém. Vou tomar um pouquinho de água, porque eu preciso falar. Vamos lá, não vai ter tela, não vai ter nada, é somente bate-papo, a mensagem que o Papai do Céu quer falar conosco nessa manhã. E o tema será o seguinte: o poder do chamado. Esteja preparado para anunciar o Evangelho. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas toda essa preparação, essa mensagem que Deus está nos dando hoje, eu faço com muito temor, muita responsabilidade. Eu passei a semana inteira estudando, me preparando e pedindo direcionamento do Espírito Santo. Minha esposa, Vanessa, pela manhã, agora pela EBD, até confirmou isso, pela aula ministrada pelo irmão Carlos. Falou muito sobre formar novos líderes. Sabendo sobre o nosso chamado, nosso propósito de vida, sobre todas essas circunstâncias que sempre estão nos afrontando. Cada um de nós, a gente busca um propósito de vida. Qualquer ser humano, a gente precisa entender qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado. E na minha vida não foi diferente. Eu recebi um chamado há muito tempo atrás. Não vou dizer que foi depois da minha conversão, do meu batismo, mas foi num carnaval. Foi falar sobre o carnaval hoje, não foi? Aí o Espírito Santo traz a minha memória. Eu estava no carnaval, bebendo, num bloco, e uma pessoa chega para mim e fala, já contei essa história, mas eu vou repetir, porque o Evangelho é isso, é repetição, para que as pessoas não se esqueçam da palavra de Deus, da esperança de salvação que é Jesus Cristo na nossa vida. E uma pessoa desconhecida chegou para mim e falou: meu irmão, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas Deus mandou te dizer para você não desanimar, para você continuar. E só foi isso. Mas eu senti um enxergo de Espírito Santo na minha vida, no qual eu não prestei atenção em mais nada, somente na mensagem de Deus. E eu espero que vocês nessa manhã possam se abdicar, esvaziar suas mentes de qualquer coisa do mundo que esteja assolando vocês. Dificuldades, sei lá, tempestade, não sei o que está passando aqui de cada um de vocês. Mas prestem atenção na mensagem. É só isso que eu peço. Eu não, o Espírito Santo de Deus está pedindo. Amém. E para iniciarmos, eu gostaria de falar o seguinte: Deus escolhe responder essas buscas por meio de pessoas comuns. Como eu, sou uma pessoa comum, estou aqui só cumprindo o chamado, e como vocês. Pela manhã, mais uma vez, eu até me arrepio, porque é a confirmação de Deus. Quando eu vinha preparando a mensagem, eu pedi: Pai, me dá uma confirmação, se é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale para a sua igreja. E ele me deixou bem claro, que alguns casos práticos que eu vou citar durante a pregação aqui, durante a administração, que aconteceu e foi me confirmando. Essa é a mensagem que o Senhor quer falar para a tua igreja. É sobre chamados, cada um de vocês. É sobre não negligenciar, é sobre colocar diante de Deus esse chamado. Tá? E a preparação, que é muito importante. A preparação é fundamental, pois eu me preparo todos os dias, assim como muitos de vocês se preparam, né? Na palavra, orando, jejuando, e é isso que Deus quer de nós. Não é nada, não é algo complexo, é algo simples. É sentar, fazer votos com Deus. Deus, eu quero ter conexão contigo. Eu quero estar conectado à videira aqui de Jesus Cristo, para que eu possa ser alimentado pelo teu Espírito, que eu possa estar cheio do Espírito Santo para transbordar o Evangelho na vida de outras pessoas. Se eu estou indo muito rápido, me perdoe, mas eu vou desacelerar um pouquinho, tá? E esses casos práticos foram confirmando. E hoje pela manhã, pela aula do irmão Carlos aqui pela EBD, só foi a confirmação final. Foi um martelo batido da causa diante de Deus. Falou assim: Pai, eu pedi, Pai, dá uma confirmação. Ele me deu 3. Então hoje, eu quero que vocês sejam sensíveis ao Espírito Santo, à voz do Espírito Santo de Deus. Amém. Sei que muitos já colocam isso em prática, mas não é uma coisa, vamos dizer assim, de um dia. Não, é para a nossa vida inteira, até a nossa morte ou o nosso arrebatamento. Amém? Amém.
E nossa base bíblica, né, vai estar em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Eu vou dar um tempo para que os irmãos abram a Bíblia, não temos tela hoje, né? A irmã Manu muita prestatividade a colocar, mas enfim, vamos que vamos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Todos acharam? Pode dizer amém, quem achou? Vai em Apocalipse, vai voltando, que acha mais rápido. Bora. Isso. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15. Conseguimos? Foi? Pode. Quem achou o amém? Foi. Lá a palavra de Deus vai ensinar o seguinte: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Primeira lição dessa manhã é o seguinte: o que Deus está me dizendo? Antes, santificai a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Não adianta vocês quererem exercer um chamado sem que antes vocês entendam quem é Jesus Cristo. Até porque vocês vão precisar passar para outras pessoas quem é Jesus Cristo. Como ninguém vai transmitir o Evangelho sem entender o que é o verdadeiro Evangelho? O que é o fruto do Espírito Santo que está em Gálatas, né? Capítulo 5, versículo 22, salvo engano 22, tá? Me perdoe se eu errei aqui a referência. Mas, se não é 22 ou 23. Mas lá fala sobre amor, sobre a fé, sobre a mansidão, temperança. Que nós possamos exercer esse fruto do Espírito Santo, para que nós possamos nos encher e nos conectar de verdade com Jesus Cristo. Muitos vão para a igreja para sentar, cumprir o protocolo. O que eu falo aqui não é novidade para ninguém. O que eu falo é algo corriqueiro. Infelizmente, nos dias atuais, é o que mais acontece. Eu procuro não ser assim. Eu espero que cada um de vocês também não procure ser assim. Entendam, a nossa vida lá fora é uma coisa. Às vezes nós vamos nos distrair, e acontece. E atire a primeira pedra aquele que nunca se distraiu. Só que, ao mesmo tempo, quando vocês estiverem conectados de verdade na videira, no momento que vocês se distraírem, quem vai vir falar com vocês? Exatamente, é o Espírito Santo que vai falar. Não faça isso. Eu tenho uma experiência agora muito recente, mas vai ficar para a próxima pregação, tá? Que aí tem tudo a ver e eu falo para vocês. Vou deixar esse gostinho de curiosidade. Falo ou não falo? Meu Deus, eu estou antecipando. Começou bebida. É sobre isso, sobre ouvir a voz do Espírito Santo. Eu adquiri um carro recentemente, e foi bênção, tá? Já foi falado com o pastor, estou aqui. Né? Sou eu e Vanessa, nós conseguimos adquirir um carro. Não estou falando sobre prosperidade financeira, não é isso. É o contexto, como aconteceu, e o pastor já falou. Foi um carro que vale X, eu comprei pela metade do X praticamente. Tá? Não vou falar valores. Enfim, mas é o que eu podia pagar naquele momento. E a gente está, eu e Vanessa, nós estávamos precisando trocar de carro. A gente estava com 12 anos no mesmo carro. Nosso coração era trocar o carro. Mas sempre aparece algo diferente, a gente sabe como é que funciona a vida financeira. Algo mais prioridade, mais importante. E na vida espiritual também, sempre vai ter algo mais importante na nossa vida. Mas qual é a lição que a gente aprende? Primeiro, eu tenho que estar conectado à videira que é Cristo. Eu preciso estar alimentado pelo Evangelho através da leitura. Porque no mundo normal, isso é normal. Isso é normal. Para a gente isso não deve ser normal. Isso é uma afronta ao que Deus tem feito na nossa vida. Eu acabei de ganhar um carro praticamente. Eu comprei pela metade do preço. Deus me deu uma bênção. Eu ia agir errado. A lição não é por nós. O chamado não é porque nós somos bons. É por Deus. Pela graça que Ele derrama sobre nós. Primeiro ponto, eu estava distraído. Mas como eu também estou me alimentando, por mais que eu esteja distraído, o nosso Deus não desampara numa dificuldade, ou até no momento de falha nossa, que essa foi uma falha minha. Eu quero que vocês entendam o seguinte: conecte-se na videira, encha-se do Espírito Santo, do seu fruto, que tudo vai se resolver. Essa situação é uma experiência prática, uma experiência que eu vivi real com o Espírito Santo. E aí é a confirmação do qual eu falo. Essa pregação não é minha, nunca será minha, será de Deus, para a glória dele. Eu espero que vocês entenderem e tenham entendido esse contexto. Nós precisamos estar atentos, e essa foi minha falha. Mas graças a Deus, o preço, também tem outro, o preço foi alto, eu paguei ele, né?
Mas eu creio em Deus que lá na frente Ele vai fazer um novo mover, algo extraordinário, como vem acontecendo, como vem fazendo, não na minha vida, mas na vida de todos vocês. Muitos aqui têm histórias maravilhosas. Pessoas que até me perderam filhos, mas continuam firmes na fé. Pessoas que não largam a Deus de jeito nenhum. E aí eu falo, eu me espelho nessas pessoas. E que nós sejamos reflexos da vida de Cristo na vida de cada um que nos rodear. E vamos entrar na palavra propriamente dita, tá bom? Preparados, eu já falei, mansidão e temor. O Evangelho não é imposição. O Evangelho é testemunho. Esse meu testemunho, garanto, tudo que eu falar aqui será mais impactante do que eu vou falar. Porque é experiência, e as pessoas estão nos vendo. Quem aqui já não... Quem aqui levanta? Pode levantar a mão. Quem aqui... Alguma pessoa chegou para você e falou, cara, fulano, você foi transformado mesmo quando você vai para a igreja. Levanta a mão, por favor. Levanta. Bastante gente. Bota aí 80% da igreja. Então, testemunho é que vai fazer as pessoas, convencer as pessoas do pecado e se converterem para Cristo. Às vezes, a gente quer falar para as pessoas, a gente quer impor o nosso Evangelho, o nosso Jesus, para as pessoas que não querem receber, elas não vão ouvir. É como se fossem vendas espirituais. Você pode falar com a mansidão que for, você pode falar com o amor que for. Pessoas que não querem receber, elas não vão receber. Mas vocês vão falar. É engraçado isso, né? Vocês vão ter que falar. Vocês vão falar, mas a semente vai ser plantada. E lá na frente, quem decide é Deus. Não é o irmão Mário, não é o irmão Josias, ninguém. É Deus que decide quando essa pessoa vai verdadeiramente começar a deslanchar na caminhada cristã. Né? E o primeiro tópico da mensagem é: o chamado, ele é de todo cristão. Jesus, lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 ao 20, fala: portanto, ide e ensinai todas as nações. Paulo reforça essa verdade em 2 Coríntios 5, 20, que ele fala que nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, ide e ensinai a todas as nações. Bom, o que eu estou fazendo aqui é um pedacinho do que é o ensinar. Não precisa estar no altar de Deus, você na sua própria família, com seus filhos, com esposa, seus enteados, parentes, mãe, pai, irmão, não importa. Vocês precisam anunciar essa esperança, a nossa esperança, que é a salvação de Jesus Cristo. De alguma forma ou outra, nós precisamos falar do amor de Jesus para essas pessoas. E nós somos embaixadores. E o que é ser embaixador? Preste atenção, nós somos representantes de um rei, o Rei Jesus, na terra. Nós temos uma responsabilidade. Eu estou aqui com uma responsabilidade. O pastor está aqui com uma responsabilidade ainda maior, uma responsabilidade pastoral. Aí daquele que julga a responsabilidade de um pastor. Tamanha responsabilidade que eu não consigo mensurar. Eu só sei de uma coisa: ele está sempre de portas abertas, ouvindo a cada um de vocês. Assim deve ser na vida de cada um de nós. A irmã Ana Carla, o irmão Júnior. É assim que funciona. Nós precisamos nos ajudar, sabe? Cada um de nós, a gente tem que deixar de lado a nossa vaidade, deixar de lado o nosso orgulho, nosso ego, e entender de uma vez por todas que nós precisamos uns dos outros, assim como Deus nos capacita através da instrução para nos impelir a falar com ousadia e com muita responsabilidade e temor. Amém? Amém. E é aquilo, cada cristão, tá? Às vezes pessoas, parentes de vocês que nunca pisaram na igreja, ou até mesmo que pisaram ou que estão afastados, às vezes essas pessoas que pisaram e estão afastadas, elas não entenderam o verdadeiro significado que é o Evangelho de Cristo. Pessoas que precisam ainda de orientações, de ensinamento por parte de vocês. Então, nunca desistam das pessoas, né? Não sei quem falou para a seu irmão Carlos ou pastor sobre isso. Jesus não desistiu da gente. Jesus não desistiu de nenhum de nós. Ele foi, ele se entregou, ele morreu, ele ressuscitou por nós. O projeto de salvação já está aí. E a única coisa que ele quer de nós é que o chamado nosso, a nossa missão é que nós anunciemos e preguemos o Evangelho de Cristo. Amém? Amém. Um exemplo prático está em 2 Reis, capítulo 5. A menina serva que servia a esposa de Naamã, rei do exército da Síria. Ele estava com lepra. Ele não via mais esperança de vida. Para ele, acabou. Só que essa menina, ela era de origem israelita, ela conhecia o nosso Deus. E ela direciona Naamã para o profeta Eliseu, para que ele pudesse obter essa cura. E no Antigo Testamento é muito comum Deus falar através dos profetas para o seu povo. Era comum. Então,
Neemias foi direcionado para essa menina, uma serva. Ela não tinha status social, ela não tinha liderança, mas ela tinha o Espírito Santo orientando ela. E Neemias foi até Eliseu. Eliseu fala com ele para se banhar no Rio Jordão 7 vezes. E ele, com a sua altivez de espírito, com seu orgulho, sou rei do exército, eu sou chefe do exército do rei. Esse rio é podre, o meu rio é melhor de onde eu estou. Sabe, da onde eu vim é melhor do que aquele. Escuta uma coisa, Deus nessa manhã está dizendo: o chamado não depende do lugar ou da nossa posição, mas da disposição do nosso coração. Se você está disposto nessa manhã a entender o seu chamado, a ouvir a voz do Espírito Santo, não só nessa manhã, mas para o resto das suas vidas, vocês obterão a salvação eterna, vocês obterão o que é necessário para pregar o Evangelho. Dando prosseguimento, no tópico 2, vai nos dizer: estar preparado é uma decisão diária. O chamado é de todos, a preparação deve ser constante. E essa preparação envolve vida espiritual, tá? Conhecimento da palavra e postura diária. Como eu falei no meu testemunho, eu tive que ter uma postura. Naquele momento, eu precisei me posicionar como cristão. Mas através do meu posicionamento, só vem através do meu conhecimento bíblico e da minha vida espiritual com Deus. Posição requer uma preparação. A preparação ela vem de vida espiritual, conhecimento da palavra, oração, jejum. Sem isso, nós não vamos nos posicionar no momento adequado. E um exemplo está lá em Atos, capítulo 8, versículo 26, a história de Filipe e o eunuco etíope, mordomo mor da rainha da Etiópia. Ele estava vindo por um caminho deserto, um caminho onde não tinha nada, praticamente. E Filipe, cheio do Espírito Santo de Deus, foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus para ter com ele no meio do caminho, no deserto, um caminho deserto, um lugar comum. E esse eunuco estava lendo o livro de Isaías. E ele não estava entendendo. Olha que ele era alguém importante, estudado, alguém que tinha uma certa formação. Mas ele não conseguia entender. E Filipe teve essa missão de estar ao lado e de ter com ele nesse caminho para ensinar. O próprio Lucas fala: você entende isso que eu estou lendo? Ele: sim. E o Filipe foi lá e explicou para ele. E através dessa ação sobre Filipe ensinar a uma outra pessoa que estava buscando conhecimento, olha só, o eunuco estava querendo, o eunuco estava lendo, o eunuco não era cristão, não era israelita, olha só, mas ele se interessou por isso aqui, ó, sobre a palavra de Deus. Se nós, como cristãos, não nos interessarmos, não nos debruçarmos sobre a palavra, que moral nós vamos ter para ensinar? E Filipe, cheio do Espírito Santo, foi lá e ensinou a ele. Moral da história: o eunuco se batiza, vê o primeiro córrego de água e fala: o que me impede que eu me batize? E Filipe fala: nada, só creio em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele creu, se batizou e foi salvo. Sabe? E essa é uma história prática bíblica, do qual nós temos que ter como referência sobre o que é o ensinar. O ensinar, muitas das vezes, não vem só de nós. Às vezes, na verdade, assim, eu creio que a gente pode não sentir, arrepiar, mas sempre vai ser o Espírito Santo nos direcionando. O conhecimento, vocês retêm no coração. O conhecimento nós temos que reter no coração. Às vezes nós não vamos lembrar do versículo XYZ, mas vai uma dicasinha aqui. Hoje a tecnologia, se você jogar aí assim, ó, uma vozinha, a história de Filipe eunuco, qual é o capítulo? Você vai encontrar. Aí você abre a tua Bíblia e você vai estudar. Então perceba, o final, os dias estão se apertando. A palavra de Deus vai ser anunciada de tal maneira, quando a gente piscar o olho, vai acontecer já o arrebatamento tão esperado por todos nós. A promessa da vinda de Jesus Cristo vai acontecer. Não sei como, não posso conjecturar aqui, mas a principal missão nossa é estarmos preparados. Amém? Amém. O próprio Jesus, nas Escrituras, ele fala que a palavra guardada no coração é a base da vitória espiritual. Por quê? Como é que ele responde à tentação do inimigo no deserto? Através das Escrituras. Nós devemos, mais uma vez, sabermos, nos debruçarmos sobre a Escritura, sobre a palavra de Deus. O cristão transborda aquilo que vive. Evangelho bíblico, evangelismo bíblico, não é palestra moral, é a revelação de Jesus. Muitas das vezes a gente se preocupa muito em falar sobre teologias,
sobre pensamentos teológicos e tal, quando na verdade basta você conhecer Cristo, o Evangelho de Cristo, simples, maravilhoso, transformador, aquele que cura e liberta, aquele que restaura a vida, restaurou a minha vida e restaurou a vida de vocês. Ou muitos que estão aqui apenas me visitando, ou ainda não conseguiram ter essa conexão, como foi contado hoje. Quem já pisou no Santo dos Santos não quer estar em outro lugar. O Santo dos Santos, eu não quero mais voltar para o mundo de onde eu vim. Eu espero que cada um de vocês também tenha esse desejo no coração. Da onde eu vim, não há esperança. Da onde eu vim, não há futuro. Da onde eu vim, não há propósito. Da onde eu vim, simplesmente vivia de forma aleatória. Eu posso dizer isso, estive lá. Então, hoje eu tenho um propósito de vida. Hoje, eu oro o tempo todo para Deus, me dá um propósito. Eu quero encontrar meu propósito de vida. Eu quero saber qual é a minha missão aqui na Terra. Não na minha vida profissional, eu já tenho um emprego, eu estudei, eu me preparei para isso. Também não é de uma hora para outra. Até para você conseguir coisas grandes, materiais na Terra, você tem que se preparar. Agora, se você vai anunciar o Evangelho e você não quer se preparar, muitos estudam para faculdade, muitos estudam para concurso, depositam horas e horas de estudo, horas e horas de trabalho, mas para o Evangelho nem meia hora. É confrontador isso aqui que eu estou falando. É para mim, é para todos nós. Mas precisa ser. Nós precisamos nos confrontar todos os dias. Não adianta viver o Evangelho da boca para fora. A gente precisa transbordar. E transbordar o Evangelho de tal maneira que pessoas possam nos perguntar: quem é esse Jesus que você serve? Como é que é isso? Esse projeto de salvação, esse Evangelho. Você era um, você é outro agora. Sintam-se, com todo respeito, alegres por isso. Quando as pessoas te procurarem para perguntar sobre Jesus Cristo. Primeiro, é um chamado de Deus. Segundo, você está refletindo o caráter do Pai. Você é um espelho. As pessoas precisam te enxergar e ver: poxa, esse é o verdadeiro cristão. Infelizmente, as igrejas aí fora hoje não querem refletir o amor, o caráter do Pai. Elas refletem show. Refletem um monte de bobeira. Pula no púlpito, dá cambalhota. Me desculpe, eu fico indignado quando vejo essas coisas. Ah, meu pai, você veio da onde? Qual a sua base cristã? Ministério de Palavra Viva. É aqui que eu nasci, é aqui que eu estou aprendendo, é aqui que eu estou crescendo. Eu espero que cada um de vocês tenha isso em mente. Vocês estão aqui. Muitos vieram de outras denominações, outros nasceram aqui. Tudo bem. E não é que outras denominações não tenham o Espírito Santo agindo, que não tenha Deus agindo. Só que existe direcionamento. E o direcionamento é do Espírito. Quando o homem coloca-se acima do Espírito Santo, acima de Deus, as coisas tendem a não dar certo. É o que nós estamos vendo. Bom? Indo para o tópico 3, as oportunidades são portas abertas por Deus. Oportunidades surgem nos momentos mais comuns e até nos mais difíceis. No caso prático é lá em João 4, o próprio Jesus, nosso mestre, num lugar comum, não era num templo sagrado, não era numa igreja, vai a um poço de água, ao encontro de uma mulher samaritana. Judeus e samaritanos não se falavam. Judeus e samaritanos não se bicavam. Judeus não, né? E Jesus nos mostra mais uma quebra de obstáculos. Você não está aqui para anunciar o Evangelho para quem você acha que é merecedor. Vocês estão aqui para anunciar o Evangelho para qualquer criatura, qualquer pessoa, qualquer denominação. Não é anunciar o Evangelho somente aqui dentro de casa, ou aqui na nossa igreja, ou no bairro de Campo Grande. É a todas as nações. Ide e ensinar a todas as nações. Então a gente precisa romper essa barreira social. Sobre se uma pessoa está mal vestida, você olhar para essa pessoa e dizer: não, aí se afasta comigo. Ei, você precisa ter prudência. Você precisa ter a sabedoria de Deus, o conhecimento. Quando você estiver sensível ao Espírito Santo e entender o momento adequado para falar, esse Deus maravilhoso, ele vai te guardar, seja em qualquer situação. Muitos aqui, pessoas já tiveram experiência com pessoas que, aos olhos humanos, pareciam pessoas agressivas, pareciam pessoas, né, que só queriam badernar. Sim, acontece. Mas se você não tiver posicionado, cheio de Espírito Santo, para chegar e falar: meu irmão, aqui você não vai fazer bagunça, como já aconteceu nessa igreja aqui. Pessoas que estão com o Espírito Santo, estão trabalhando para Deus, vão lá e agem da maneira correta, da forma correta, direcionados pelo Espírito. Porque se vocês acharem que são bons o suficiente, tem que dar errado. E quando dá errado, vem aquela humilhaçãozinha que o inimigo faz com essas pessoas. Amém? Paulo ensina lá em Atos 16, desculpa, gritei agora, gente.
Paulo e Silas, lá em Atos 16, transformam uma prisão em culto. Olha, Paulo e Silas foram presos, mas não deixaram de adorar ao nosso Deus, não deixaram de louvá-lo. E, fazendo um resumo desse contexto, dessa passagem lá em Atos 16, eles estavam presos, existia um carcereiro, certo? Alguém que toma conta dos presos. Até hoje existe essa situação, essa profissão. E veio um grande terremoto quando eles estavam louvando e as celas se abriram. E o carcereiro ficou desesperado achando que todos os presos fugiram. Porque provavelmente ele seria morto, né? Pelo rei, enfim. E ele já querendo arrancar a sua própria vida. Foi quando Paulo e Silas entram com providência, vai lá, ministra na vida dele, prega quem é Jesus Cristo, e ele se arrepende, ele não se mata, ele se converte ao Evangelho de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Então, nessa manhã, por mais que vocês estejam estão passando por uma tempestade, uma dificuldade, um deserto, é até no deserto que vocês vão transformar a vida de outras pessoas. No deserto, vocês vão conseguir propagar o Evangelho de Cristo. Amém? E aí, o ensinamento fica: Deus abre portas onde nós, humanamente, veríamos apenas obstáculos. Nossa responsabilidade é estarmos atentos, sensíveis e corajosos para não deixar essas oportunidades passarem. Deus vai agir individualmente na vida de cada um de nós. Não é porque eu estou aqui em cima do altar, levando essa mensagem para você nessa manhã, que todos devem estar aqui. Nem que isso seja mais importante do que vocês pregarem o Evangelho individualmente na vida de cada um. E particularmente, pastor, eu amo falar individualmente. Estar aqui gera aquele nervosismo. Antes de estar aqui, eu estava nervoso. Acontece. Mas por quê? Eu quero que aconteça todas as vezes que eu subir no altar de Deus. Porque eu preciso ter temor para falar das coisas de Deus. Eu tenho que ter responsabilidade para falar das coisas de Deus. Eu não posso chegar aqui e começar a falar asneira. Como muitas vezes eu ouço até na internet o tempo todo, em cima do altar de Deus. Gente, quem leu o Antigo Testamento sabe como era para entrar no Santo dos Santos. Como que era o altar de Deus. Quem poderia? Quem não poderia? Lógico, hoje o véu se rasgou. Hoje o acesso está para todos nós. Jesus Cristo é o nosso Senhor Salvador, o nosso mediador. Não precisamos mais daquele, como é que fala? Dogma, não, as questões religiosas, os dogmas, enfim, de estar ali. Hoje, se você está no seu quarto Mateus, no livro de Mateus fala, Mateus 6,6, obrigado, irmão. Ora o teu Deus em secreto. Ora teu Deus em secreto. Jesus falou isso pra gente. Será que a gente não percebeu isso? Será que ninguém, não cristão até agora, as pessoas não estão entendendo isso? É só buscar. O que está escrito aqui, não? Irmão, pode, por favor? Pode dar uma lida aí na cinta, sobre esse versículo? João 15, 7? 15, 7. Isso. Dá uma lida para mim, por favor. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiseste, a vós será feito. Muito obrigado. Pedireis tudo em nome de Jesus Cristo, que o Pai vos concederá, né? Mas vocês acham que quando vocês pedirem, estando verdadeiramente conectados na videira, vocês vão pedir carro, lancha, dinheiro, fama? Vocês vão pedir cada vez mais que Deus nos alimente, nos encha com o Espírito Santo. Vocês vão pedir cada vez mais que vocês transbordem na vida das pessoas. Porque vocês vão entender que o projeto é a salvação de Deus. Não é bem material, isso aqui fica. O carro que eu adquiri pode quebrar, mas vai ficar agora. A minha salvação. Enfim. Não vai quebrar agora não. Vai quebrar agora. Pegar, irmão. Vamos lá. O que a gente está aprendendo essa manhã? Sobre preparação, prevenção. Se você negligenciar a sua prevenção, que é a preparação do Evangelho, você não vai estar preparado para anunciar o Evangelho. Se você não prevenir o seu carro, ele vai? Assim vai. E outra experiência que eu tive foi mais uma confirmação. Um amigo meu, ele roda de Uber, entrou um camarada vindo do hospital. Ele relatou, foi essa semana agora. Isso. Não sei, mas foi quinta-feira. Ele foi falando, aí eu falei, obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Mais uma confirmação. Ele simplesmente entrou uma pessoa no Uber, tripulada, pediu para botar um funk qualquer lá no carro. Ele é cristão. Olha só o posicionamento. Ele, poxa, não é porque eu sou prestador de serviço que eu também vou. Aí ele falou, você está devendo um funk. Posso colocar um louvor? Veja bem. Olha a situação que Deus cria.
E vai acontecer isso durante a vida de vocês, o tempo todo. Quanto mais você tiver conectado à videira, quanto mais você viver a palavra, mais oportunidades e portas serão abertas por ele para você chegar para outras pessoas. Aí ele foi, falou, botou um louvor. A princípio, pelo louvor, já deixou a pessoa mais calma. Aí ele falou lá e botou, posso botar só mais um? Aí aleatoriamente colocou, tum! Aí mais um louvor. Aí essa pessoa, ele falou, meu irmão, eu não sei o que você está passando e tal, mas eu quero te falar que existe uma esperança de vida, Jesus e tal, e começou a pregar no sentido de evangelizar essa pessoa. De forma curta, simplória, nada de absurdo. Aí no final da corrida, essa pessoa foi descer do carro e falou para ele, meu irmão, não precisa falar mais nada não, já entendi que Deus quer de mim. Estava pensando em me matar. Não vou fazer mais isso. Olha só, nosso testemunho de vida pode salvar vidas. Nosso testemunho sobre Jesus Cristo salva vidas. Então, ele programou fazer isso, ele, sei lá, ele armou tudo isso? Não. Deus simplesmente faz mover, tudo se conecta e aí que entra um cristão, cheio de Espírito Santo para falar na vida de outra pessoa. Filipe não fez isso, a menina fez isso. Eliseu foi lá, curou. Ele não é que ele curou, mas ele direcionou como fazer. Naquela época era daquela forma, entendeu? Hoje a forma é entregue sua vida a Jesus Cristo, de corpo e alma, de todo o seu coração. Jesus é o pastor do nosso coração. Aqui nós, dentro do nosso coração, deve estar dentro desse curral, digamos assim, que é o pastor de ovelhas. Esse curral tem que estar cheio do fruto do Espírito Santo. E quando nós saímos do curral para nos alimentarmos, que é pregar a palavra, que é levar o evangelho a qualquer criatura, nós temos que estar com o nosso pastor, ao nosso lado, nos dando proteção, porque o inimigo é o lobo devorador. Ele vai querer devorar essa ovelha, que somos nós. Ele vai querer de alguma forma fazer com que nós caiamos, desistamos. Falei certo? Desculpa, gente, professora. Desistamos, está certo? Amém. Assim, fazer com que a gente desista do nosso chamado. Mas não, nessa manhã, Deus quer falar com vocês, não desistam. Jeitinho de vocês, não negligencie falar do amor de Cristo para as pessoas. Fale com amor, com mansidão, não com imposição. E para fechar, lá em Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que nós temos um tesouro em vaso de barro. Nós somos esse vaso de barro. Foi falado pela manhã na EBD, isso muito me deixa assim, eu fiquei rindo, meu irmão Carlos, quero confessar, quando estava dando aula, eu estava rindo diante do altar de Deus. Eu não sabia qual era o título da aula da EBD, simplesmente se conectou com a pregação. Eu amo isso, é isso que esse é o agir de Deus, nada forjado, nada preparado por nós, mas preparado por Deus. Amém. E aí nós somos esse vaso. E qual é esse tesouro que nós devemos carregar? O Evangelho de Jesus. Nós precisamos transbordar esse Evangelho para as pessoas. E esse vaso ele pode ser moldado a todo tempo. Todo tempo o olheiro ele vai moldar esse vaso. E cada vez mais que nós estivermos cheios, o maior tesouro não está em nós, o vaso, mas sim no tesouro que carregamos. Esse o tesouro que é o Evangelho. Esse é o verdadeiro valor de um cristão. Saber aquilo que carrega. E nós precisamos entender de uma vez por todas que carregar a palavra de Deus, carregar o Evangelho de Cristo e transbordar na vida das pessoas é a nossa missão de vida. Amém? Amém. E para finalizar, nós, quando alguém nos perguntar sobre a nossa esperança, que é Cristo, nós devemos responder, não só com palavras, mas com atitudes, amor. Deus nos encontra disponíveis, sensíveis à voz do Espírito Santo e fiéis ao chamado. E aqui eu encerro essa manhã. Compartilhar, eu falei até com o irmão Lucas aqui, irmão Lucas, quando eu estiver chegando no papo 3, você vai tocar um não teve som, não teve teclado, não teve nada, nem microfone, mas teve água. Só, eu não sei se eu estou espiritualizando muito, mas eu não sei se, eu creio, desculpe gente, eu creio, que essa mensagem era fundamental de acontecer. O inimigo pode ter preparado tudo isso, mas ela foi transmitida.
Eu ali sentado só olhando, assim, orgulhoso, né? Meus irmãos, a gente está encerrando. Vocês viram que mesmo sem luz, a palavra de Deus alcança os corações? Você entendeu? E olha como essa palavra se conecta com o novo projeto da nossa igreja esse ano. Vai ser anunciado na ceia, agora de fevereiro. Mas tem a ver com tudo que ele pregou aqui. Nós vamos entrar num novo tempo. E esse novo tempo diz respeito a vocês, se preparando para levar o Evangelho a partir de agora. E falou sobre o chamado. Lembra da anamnese? Vai ser feito a vocês dons, talentos e habilidades e propósito, para você saber qual é o seu chamado. Vocês vão descobrir. Aqueles que quiserem poderão fazer, né, esse atendimento voltado para o mapa da sua vida, vamos dizer assim, em todas as áreas, para que você entenda, feche isso no teu coração esse ano, e a nossa igreja vai te dar a oportunidade de a gente entrar num novo tempo de evangelismo, de ser usado por Deus como o irmão Mário está sendo usado, e eu quero que outras pessoas sejam usadas. Esse é um diferencial da nossa igreja. Nós não temos nesse plano o plano de convidar pessoas de fora. Talvez não agora, talvez daqui a alguns anos a gente até convide pregadores de fora, professores, palestrantes, seja quem for que Deus orientar. Mas o plano da igreja é usar a prata da casa. Então, você pode se tornar, quem sabe, um evangelista, quem sabe, um professor da escola bíblica, um professor de crianças, professora de crianças, um preletor, um pregador, um dirigente, ou apenas você vai levar o evangelho às seus familiares. Inclusive, vocês vão receber também um plano, né, de como você falar de Jesus para amigos, familiares, enfim. Então, tudo está sendo preparado, e essa pregação de hoje, ela é o início desse processo. Coloque-se de pé em nome de Jesus.